Bem-vindos, meus caros alunos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre equações do primeiro grau, né? A gente tem aí sempre umas dificuldades envolvendo equações e aí vamos relembrar uma coisa que ficou esquecida no ensino fundamental, que são os princípios aditivos e multiplicativos para resolver equações do primeiro grau. E é uma coisa muito legal, porque corrige os nossos erros caso a gente os tenha agora no ensino médio. Todas as equações, elas são consideradas sentenças matemáticas, ou seja, são afirmativas, são frases que a gente está dizendo. Por isso a gente coloca, sempre quando está resolvendo um problema, uma sentença embaixo da outra. Elas podem ser consideradas fechadas ou abertas. As fechadas são aquelas que só possuem números do tipo 3 mais 4 igual a 7. As abertas são aquelas que envolvem letras, né? Então eu tenho aí o x como uma variável aparecendo, por exemplo, dentro da matemática. As consideradas verdadeiras são aquelas que, dos dois lados da equação, existe uma situação de igualdade real, né? Por exemplo, 3 mais 4 é o número 7. Se do outro lado eu coloco igual a 7, eu estou falando uma coisa verdadeira. E as falsas são aquelas que são escritas, mas que você vê que são incorretas, né? 3 mais 4 igual a 9, por exemplo. Isso seria uma sentença falsa. Por que definir essas duas então? Porque o objetivo da resolução de equações é definir o resultado que torna aquela equação que é aberta, que tem um x, se tornar verdadeira se eu descobrir o valor do x. É por esse motivo. As equações, elas regem, né, esse princípio da igualdade, igualzinho aquele de uma balança de dois pratos. Tudo que tem de um lado tem que ter o mesmo peso, entre aspas, né, que está do outro lado da equação. Mas vamos ver isso com exemplos que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma balançazinha. O x é o tamanho desse quadradinho aqui na balança, né, que poderia ser uma caixa, por exemplo. E aí eu estou vendo que aqui já não é uma igualdade. Por quê? Porque esse lado está pesando mais que aquele ali. Então eu teria que, por exemplo, se eu for escrever matematicamente isso, dizer que esse lado está mais pesado que aquele. Como que eu faço isso em matemática? Eu digo que esse tamanho é menor do que aquele que está do outro lado. Então eu escreveria uma expressão assim, é uma desigualdade, não é uma igualdade. Eu estou dizendo que esse aqui pesa menos do que aquele lá, né? Então eu teria que usar o símbolo da desigualdade, no caso aqui o do menor. Aqui eu tenho uma outra desigualdade, só que agora eu estou afirmando que o x pesa mais, né? Você está vendo que ele está mais para baixo na balancinha aqui. Então, se fôssemos escrever isso matematicamente, agora escreveríamos que ele é maior do que aquele que está do outro lado, que são dois pezinhos iguais. E esse último caso, que é o que nos interessa, nos mostra então uma situação de equação, uma situação de igualdade. Há um equilíbrio dos dois lados. Você vê que aqui e aqui está no mesmo nível. Então, isso daqui é o que a gente espera. A ideia de uma equação do primeiro grau é propor uma situação problema para você e você ter que resolver todas as expressões, encontrar todas as sentenças equivalentes até chegar na última que expressa como seria um objeto do lado de cada balança e quanto que ele vale do lado de lá da balança. Basicamente é essa a ideia. Só que a gente não fixou isso, né? Então a gente fica com a parte abstrata, não pega essa parte concreta e aí às vezes se vê em situações de confusão de sinal, de operação, de divisão que tem que virar multiplicação. Vamos ver mais alguns exemplos e eu vou explicando melhor. Nesse aqui, a gente tem que aqui do lado eu tenho o meu pezinho usado como referência, o meu x está aqui, e eu tenho mais três elementos juntos. Mas eu tenho uma relação de equilíbrio. Você pode ver que a balança está em equilíbrio, é uma igualdade, portanto eu posso escrever isso como uma equação. Vamos escrever essa parte, x, é aquele pezinho ali, né? Mais três elementos que tem do lado esquerdo, é igual do lado direito a 6 elementos. Opa, faltou o sinalzinho do mais aqui. Mais, tá? Então essa seria a minha expressão que demonstra esse equilíbrio na balança. Se por outro lado eu tirar 3 elementos daqui, porque eu quero achar o valor do x, aí eu já noto que tirando 3 daqui, esse lado fica mais pesado. E aí eu não tenho mais uma expressão de igualdade. Aí eu caio naquela famosa questão da desigualdade. Eu vou ter que o meu x agora está mais leve do que o que está do lado de lá. Porque, na verdade, eu tirei 3 do lado esquerdo, né? Vim aqui e fiz isso aqui, menos 3.
mas eu não fiz nada do lado de lá, então eu perdi o meu equilíbrio, né? Porque eu mexi só em um lado da expressão. E ao fazer isso, a gente tem então uma desigualdade, né? Isso aqui foi o que eu fiz, ó. Tirei o 3 do lado de cá. Matematicamente faria assim. Se por outro lado eu tirar 3 daqui e tirar 3 de lá, aí o equilíbrio vai ser mantido, né? Eu vou fazer essa colocação aqui para você ver, ó. Tira 3 do lado de cá, tira 3 do lado de lá, então aqui coloca menos 3, aí você tem novamente uma relação de equilíbrio, que é o que a gente queria, né? Então aí aqui, esse daqui vai poder cancelar com esse outro, e aí eu tenho a resposta final, que é esse pezinho que eu queria saber quanto vale, ó, ele vale 3, né? Tá sozinho ali na balança, e com isso eu tenho a minha resposta. Essa é a ideia do princípio aditivo, né? Se eu somo um número do lado de lá, eu também tenho que somar do lado de cá. Se eu subtraio do lado de lá, eu também tenho que subtrair do lado de cá. Vamos ver agora como é que seria a situação em que tivesse falta de alguma coisa do lado de cá, e a gente pode representar isso com uma expressão de subtração, né? Por exemplo, olha esse aqui, gente, ó. Você está vendo que o que a gente usa como referência é esse x que está aqui. Esse é o tamaninho que eu quero descobrir o peso dele. Só o que foi colocado na balança e o equilíbrio já aconteceu, ó, foi uma parte desse x, ó, não foi ele inteiro. Ó, o tamanho do x é tudo isso. Só foi colocado esse pedacinho. Então está faltando pedaços ali. Vamos ver quantos pedaços faltam. Ó. Um aqui, mais um aqui. Faltam 2 pedaços. Então, se eu for escrever isso em termos matemáticos, eu tenho que dizer assim, olha, o meu x, que é aquele grandão, faltando 2 pedaços, peraí, x, faltando 2 pedaços, é igual à quantidade que tem do lado de lá em pezinhos, olha lá, x menos 2 igual a 4. É uma expressão, uma equação nesse sentido. Se eu vier aqui e sair completando o que está faltando aqui do lado de cá, ó, coloco uma aqui, coloco mais uma ali, deixa eu só organizar aqui, peraí, recuar. Mais uma vez para trás, ó, coloco o outro aqui também, né? Enfiar para trás, pronto, ó. Faz de conta que aqui os todos estão no mesmo tamaninho aqui, na mesma posição, né? Então, agora eu estou colocando mais 2, ou seja, essa falta eu estou resolvendo. Então, na minha memória, o que, que eu fiz aqui? Estava faltando? Estava assim? Eu vou lá e coloquei mais 2. Só que ao fazer isso, eu não mexi do outro lado. Se eu não mexo do outro lado, é lógico que esse lado ficou mais pesado que o outro. Eu saí da equação para uma inequação. Então, o princípio aditivo lembra para gente que o que você fez aqui, ó, essa história de somar 2 do lado de cá, tem que ser feito do lado de lá. Se eu não fizer do lado de lá, eu vou cair numa desigualdade. Então, vou voltar aqui agora, peraí. Vamos copiar essa parte aqui, levar lá para baixo. E vamos colocar o que vai ser o correto, né? Ó, eu vou colocar um aqui, o outro ali. Aí eu estou fazendo essa parte que foi feita, de colocar mais 2. Só que então, é lógico, eu vou ter que colocar outros 2 do lado de lá para que fique em equilíbrio. E aí a minha expressão passa a ser agora x total, né? Ó, era assim, menos 2, eu coloquei mais 2. E do lado de lá era 4, eu coloquei mais 2. É essa minha nova expressão do que eu fiz. Então, esses dois aqui, ó, foram utilizados para representar o princípio aditivo. Ó. Os dois lados da expressão, eu fiz a mesma coisa. Coloquei mais 2 aqui, mais 2 lá. Por que, que eu coloquei mais 2 ao invés de menos 2? Porque justamente tinha uma falta e agora eu acabei com a falta. Ó. Esses dois se cancelam. Então, a expressão final que acaba ficando poderia ser registrada só assim, né? Ó. X é igual a 4 mais o número 2 numa tacada só. Né? Então, já daqui eu tenho x menos 2 igual a 4, eu escreveria essa daqui para lembrar que eu coloquei dos dois lados. O lado de cá sumiu essa parte e o lado de lá tem que ser resolvido aquela parte. Lógico que com isso a gente chega na solução final, né? Que vai ser essa aqui, ó, x igual a 6, que representa aqui, ó. Aqui eu tenho o corpo completo, x, ó, o tamaninho dele todo está aqui, e aqui eu tenho 6 elementos. E assim a gente usa mais uma vez o princípio aditivo. Tudo que se faz de um lado somando ou subtraindo, tu tem que fazer do outro lado também somando ou subtraindo. Vamos ver agora, dar uma olhadinha no princípio multiplicativo? Ó, temos aqui uma expressão.
Se esse tamaninho aqui, ó, for o meu x, deixa eu colocar ele aqui, colocar ele como referência, tá? Então faz de conta que aquele ali agora é o tamanho do x que eu tenho que resolver. X, vamos colocar o nomezinho dele aqui, ó. Pronto. Esse é o tamanho que eu tenho que descobrir. Ah, eu tenho dois deles aqui, ó. Um aqui e outro aqui. Então, matematicamente, eu já começo a escrever o quê? 2x, né? Tenho dois deles, ó. E do lado de lá eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Mas a balança, ó, tá em desequilíbrio. Isso não é uma equação, né? Eu tenho aqui x menor, né? Porque ele está mais leve do que aquele 6. Então, eu não estou trabalhando aqui com uma, com uma equação, e sim com uma inequação, nesse modo que a balança foi apresentada. Nesse modo que está colocado aqui, ó, de novo eu tenho desequilíbrio, só que agora esses dois juntos estão mais pesados do que aquele lá. Então eu tenho aqui uma relação de força de 2x sendo maior do que aquela quantidade que está do lado de lá. Então, de fato, onde está o equilíbrio? Onde está a equação? Aqui, ó. Aqui eu posso ver nesse modo de que há o equilíbrio e que eu posso escrever essa expressão, então, como 2x igual a 6. E aí, com isso, eu tenho os exemplos que agora a gente está usando o dobro do pezinho, né? Ó, podia colocar 3, podia colocar 4, mas a gente vai reconhecendo essa situação de equilíbrio aqui no final. Agora, se eu tiver que encontrar o valor de um pezinho só, como é que essa situação se desenvolve? Vamos ver com o próximo caso aqui agora. Ó, tenho ela aqui, 2x igual a 6, como eu te apresentei agora ali. 2x igual a 6 para essa expressão de desafio. Aí tu vai e pega esse sujeito que estava aqui, tu tira. Aí o que aconteceu? Você tirou uma certa quantidade que foi um bloquinho x. Você tirou menos x. Então, se eu vier aqui e escrever essa parte, ó, 2x menos x, né, eu estou fazendo o quê? Eu perdi a função do negócio. Eu perdi o equilíbrio, ó, não é mais uma relação de equilíbrio, é uma relação de desigualdade, onde esse lado ficou mais leve que o outro, ó, menor que aquele lado de lá. E não é isso que a gente quer. A gente quer conseguir resolver de tal maneira que fala x é igual a tanto de valor, né? Então, o que eu tenho que entender? Que eu teria que tirar do lado de lá uma quantidade igual... Deixa eu copiar embaixo, peraí. Eu teria que tirar de lá uma quantidade igual, tirei x aqui, tirei x do lado de lá, ó, para poder ter uma ideia do equilíbrio novamente. Só que eu vou ter x do lado de cá, x do lado de cá e não resolvi nada. Então eu tenho que identificar isso de outro modo e não desse modo aqui. Essa minha expressão eu teria que identificar assim, olha, quando eu tiro esse sujeito do lado de lá, né, e vai virar um desequilíbrio, eu estou tirando quanto? Eram 2, eu tirei a metade. Ah, eu tirei a metade. Então, na verdade, eu estou dividindo essa expressão do 2x por 2. É isso que preciso recordar. Se eu tenho um 2 ali multiplicando o x, na verdade, eu tenho que dividir aquela expressão por 2, por 2, para que eu consiga colocar ela do jeito que, olha, eu tirei a metade daqui. Só que ao fazer isso, para o equilíbrio continuar existindo, eu vou ter que do lado de lá também dividir por 2. Se eu não dividir por 2, eu vou estar colocando outra situação. Então, ó, eu tenho 6, tiro a metade do que tinha lá, ó, tirei esses 3 aqui, e aí eu sei que agora ela vai ficar em equilíbrio, não vai ter nenhuma relação de desigualdade. Então, olhando o que a gente tinha, era essa expressão, aí eu posso escrever desse formato, vou lá, cancelo, né, o meu número 2 aqui com o número 2 aqui, ó, e aí a expressão que eu acabaria escrevendo era x igual a 6 sobre 2. É o que a gente está acostumado, né, a escrever em matemática muitas vezes. Então vem cá, só que fica aquela coisa, por que eu escrevi o 2 embaixo? Todo mundo acha que é porque estava multiplicando, passou dividindo, e não tem nada a ver, porque você pode ver aqui na expressão que esse 2 que estava aqui, ele não é o mesmo 2 que está aqui, ó. Na verdade, ele é cancelado, ó. Então, na verdade, eu tenho que pensar assim, tem o dobro, eu tiro a metade aqui, tiro a metade lá. Aqui desaparece o número,
e lá aparece a conta que eu tenho que fazer, que vai ter que tirar a metade. É sempre assim. Com isso, agora eu chego no resultado final, que mostra o equilíbrio. Ó, x tem o peso igual a 3, e aí eu resolvi a minha solução. Então, o caminho do princípio multiplicativo é assim. Tudo que eu multiplicar de um lado, eu tenho que multiplicar do outro lado da equação. Se fosse uma situação de divisão, vamos pensar numa situação de divisão. Olha, esse é o meu tamanhozinho de referência. Eu tenho x aqui, e aqui eu tenho um pedaço, que se eu for comparar aqui, ó, vou dobrar aqui para a gente ver, ó, são 2, né, ó. Então, o que estava aqui, na verdade, é a metade daquele ali. Então, se eu for escrever isso matematicamente, eu vou colocar dizendo que é x dividido por 2. Aquele pedaço que tem do lado esquerdo ali da balança. E do lado de cá eu tenho 3, 6. Ótimo. Venho aqui e coloco igual a 6. Então, esse é o nosso desafio. Pegar uma expressão dessa e resolver considerando que ele é aquela expressão lá. Se eu pegar agora, né, que estava aqui esse danadinho que era 1, e eu vier aqui e completá-lo para ficar no mesmo tamanho que aquele x que está lá, ó, coloco mais um tamanho igual aqui, o que eu passo a ter nessa situação? Eu passo a ter o x completo. Então, como é que se faz isso? Eu venho aqui, multiplico por 2, é aquela ideia do princípio, né? Ó, x dividido por 2, eu multiplico por 2 para dizer que eu coloquei a outra metade. Agora ficou o dobro do que era antes, né? Tinha um x só, agora tem 2x, ficou o dobro. Aliás, tinha um pedaço do x, né? E aí, ao fazer isso, olha a balança, esse lado ficou mais pesado. Então, ao multiplicar esse lado por 2 e esquecer de multiplicar o lado de lá, você volta a ter uma desigualdade. Só que agora esse lado está mais pesado, ó. E não resolve o teu problema, né? Você não pode fazer uma igualdade virar uma desigualdade na hora que você está trabalhando. Então, você colocou algo aqui, multiplicou por um número, que foi o número 2, tem que multiplicar pelo mesmo número do lado de lá. Senão você está errando no seu procedimento. Então, vamos mostrar como é que a gente coloca isso aqui. Ops. Cá, perdão. Aqui, ó, vamos colocar. Tava x sobre 2. X sobre 2. Tu vem multiplicar por 2, é lógico, né? E aí, do lado de lá, tu também vai multiplicar por 2. É isso que precisa ser lembrado, ó. O que você faz aqui tem que ser feito do lado de lá. Aí você nunca vai errar. Nós estamos mostrando aqui situações simples. Daqui a pouco a gente chega nos mais complexos. Aí você vai falar, então eu sei o que eu tenho que fazer para resolver uma equação do primeiro grau, tá? Qualquer que seja ela. Mas, ó, então, o princípio manda fazer isso. Então, eu coloquei o dobro aqui, pego mais um monte de pezinho e coloco a mesma quantidade do lado de lá. Ó. Agora, você pode ver que contando aqui, ó, tem 12. E agora eu tenho a expressão do tamanho do x, ó. O x é igual a 12. E é isso que a gente faz. Vou deixar escrito aqui a expressão x igual a só o 6 multiplicado pelo 2, já que cortamos ali aquele outro 2, para lembrar vocês que daqui, normalmente vocês estão acostumados a escrever essa parte aqui, ó. Mas precisa, na mente, né, assim, pensar na hora que vai fazer o sumiço desse 2, você dobrou aqui e dobrou aqui, que é essa linha. E aí aparece essa expressão e no final você tem a solução x igual a 12 como a sua resposta. Então as partes aqui pintadas representam a maneira pelo qual normalmente se está acostumado a resolver a equação, né? Está dividindo, aí tu vai e escreve assim, esse 2 passa multiplicando, não passa multiplicando não. Está dividindo, desaparece a divisão, aparece uma multiplicação pelo mesmo tipo de número que está aqui, o mesmo valor, tá? É essa a ideia. Aproveitando essa ideia dos dois princípios, vamos agora, sem as balancinhas, vamos para a parte abstrata, vamos ver se a gente consegue se dar bem. Ó, eu tenho aqui x mais 3 igual a 9. Então, se eu quiser usar o princípio a meu favor, eu vou lá e coloco o que na próxima linha? Eu coloco x mais 3 menos 3 igual a 9, também menos 3. Ó. É uma maneira muito boa de resolver. Ninguém jamais vai dar errado para você, porque é o jeito correto. Ó,
Pronto, e você não tem mais dúvida em sinal. Tem mais 3 aqui, coloca menos 3 dos dois lados. E aí você já na próxima linha, se deixar essa daí escrita, você já pode pôr a resposta. Ó. X é igual, quanto que dá aqui? 9 menos 3, 6. Acabou o seu problema. Ó. Bem mais prático e rápido para resolver uma equação. Nesse daqui, ó, tem uma subtração. O que, que eu vou escrever se está uma subtração ali? Eu vou colocar mais 4 aqui, virou uma desigualdade, a balança não está em equilíbrio. Coloco do lado de lá também. Aí eu sei que esses dois números 4 do lado esquerdo ó, vão ser cancelados, né? Menos 4 mais 4 dá 0. E já posso colocar a resposta final olhando o que está do lado direito. Ó. X é igual a 16. Pronto. Fica bem mais prático para todo mundo trabalhar. Ó. Tá? Então esse é o caminho. E aqui ó, tem uma expressão de multiplicação. Vamos lá. 5x igual a 5. O que eu teria que fazer? Pegar essa parte aqui e dividir pelo algarismo 5. Então vou escrever essa expressão como sendo uma divisão do 5x, que está aqui em cima, dividido pelo 5 embaixo. Só que eu não quero uma desigualdade, então do lado de lá eu também tenho que escrever como uma divisão pelo mesmo número. Ó. Divide os dois lados. Ao fazer isso, você pode cancelar esse 5 com esse 5 e tu tem 35 sobre 5 ali, do lado de lá. E agora você já pode ir direto para a resposta. Ó. X é igual, quanto dá 35 por 5? 7. Tá lá, tranquilo, resolvido e você não tem mais nenhuma dificuldade nessa matéria. Ah, esse aqui está dividido por 3. Então, o que, que eu vou fazer dos dois lados? Se está dividido por 3, eu vou multiplicar por 3. Vezes 3, só que ó, virou um desequilíbrio, a balança do lado de cá ficou diferente. Então, vamos lá, multiplicar do lado de lá também. E aí você pode agora cancelar esse 3 com esse 3. E ó, x é igual a esse produto. E você já pode responder o valor. Fazendo assim, nenhum professor vai achar ruim com você. E pelo contrário, eles vão falar, nossa, você sabe o princípio aditivo e multiplicativo muito bem para resolver equações. Ó que legal. Vamos para mais um. Ó, agora eu estou com a parte, de novo, concreta e propondo aí um desafio, uma situação mais complexa. Se esse x é o x de referência, olha, eu tenho dois deles aqui, tá vendo? Mas eu também tenho mais um monte de pequenos pezinhos ali e um monte do lado de cá. Então, como é que eu posso escrever uma expressão que represente isso? Ó, dois elementos x, nós escrevemos 2x. Tem coisa a mais aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, mais 4 pezinhos. Do lado de lá, quantos pezinhos tem? 3, 6. 6, pronto. Olha a expressão como agora ela está. Tá? Então, agora eu tenho duas caixinhas e eu quero saber só o peso de uma, não preciso saber o peso das duas, e tenho tudo isso para fazer. O que a gente vai fazer numa situação dessa? A gente vai pegar e vai tentar descobrir o peso de uma caixinha. Então, eu venho aqui, tiro 1 daqui, eu vou ter que tirar aqui na expressão menos 1, para manter o equilíbrio, eu vou ter que tirar do lado de cá também. Aí eu tiro menos 1 do lado de lá. Tiro mais 1 daqui. Então, na verdade, eu tirei 2. Eu vou ter que tirar 2 do lado de lá. Então, tira 2 aqui, tira 2 ali. Até que eu tire todos esses em excesso aqui, ó, que são 4. E aí eu tenho que tirar 4 do lado de lá também. Né? Vou tirar esse aqui que é mais chique. Pronto, ó. E isso, matematicamente, a gente escreve com a ideia do princípio que a gente falou, ó. Menos 4 e do lado de lá, menos 4 também. Menos 4. Pronto, com isso eu mantive o equilíbrio. Eu tirei tudo de um lado, tudo do outro. Ó, aqui foi cancelado com esse aqui. Ó. Agora eu só tenho ó, 2x, tá vendo? 2x. Eu tirei aqueles que eram excesso, os 4. E aí fica pra gente uma regra que toda vez que eu tiver isso, eu tenho que tirar os pezinhos, ou seja, o número sozinho sai primeiro antes desse número que está com o x na expressão, por causa dessa ideia. Ó. Agora fica claro para a gente lembrar, né? Vou escrever agora 2x igual ao resultado que está aqui, é esse aqui, né? Ó, 2x igual a 2. 2x igual a 2. E qual que é a próxima etapa agora? Agora é resolver esse 2 aqui, mas como que eu faço isso? Eu vou ter que tirar a metade do que está aqui, né? Tem dois pezinhos ali, eu vou ter que tirar a metade deles. Vou colocar aqui. Tiro a metade. O que eu tenho que fazer do lado de lá? Tirar a metade. Então ali tem 2, eu vou tirar 1.
Então, matematicamente, a gente escreve isso usando o princípio multiplicativo aqui no cantinho. Ó. Tava uma multiplicação, eu escrevo como uma divisão pelo mesmo número da multiplicação dos dois lados. Ó. Então, eu tenho essa possibilidade de fazer essa nova montagem. E aí eu estou criando na minha memória a estrutura de ordem, né? O que tem que fazer primeiro, o que faz depois. Ó, sobrou o x, tá aqui o x, e sobrou o resultado da conta de dividir, que é esse cara, 1. Então aqui eu já posso chegar direto na solução, x igual a 1. Então o que fica de modo de resolver aqui? O que a gente escreveria num exercício de caderno? Eu tenho, por exemplo, esse cara aqui como a minha pergunta do desafio. Eu poderia escrever esse daqui, que já me daria essa resposta. Eu já poderia colocar tudo dividido por 2 dos dois lados. E no final colocaria esse aqui como a solução. Acabou. Ó, tudo organizadinho, bonitinho. E aí eu não preciso ficar lembrando disso aqui. Mas agora eu entendo por que eu tenho que colocar menos 4 e menos 4 do outro lado. Por que tem que dividir por 2 e por 2 e assim por diante. Vamos agora, para encerrar essa parte, desafiar aqui ou verificar como a gente pode fazer sem pensar na balança, ó, sem vê-la, na verdade. Eu tenho aqui ó, uma expressão complexa, aqui eu tenho uma mais ainda, mas vamos ver que a gente criou a estrutura de como que faz. O que eu vou tirar primeiro, o 3 ou o 5 do meu caminho? Ah, é o 5, aqueles pezinhos, né, que estão a mais do lado de lá. Então eu vou lá, vou até copiar aqui, ó, peraí. Vem para cá, coloco, tem menos 5 aqui, eu coloco mais 5 e do lado de lá mais 5. Estou usando o princípio aditivo, né? Uma soma e subtração, uso o princípio aditivo. Esse é o nome. Ó, posso cortar, aí já vem a próxima parte, que seria só o x menos, dividido por 3, igual ao resultado do lado de lá, que é o 17. Pronto, ó, tá vendo? Então já avancei bastante. O que eu faço agora? Agora eu tenho aqui 1/3. Vou multiplicar os dois lados pelo número 3 para poder sumir esse 1/3 daqui do meu caminho, que representa aquela coisa de só tem 1/3 do pedacinho do x lá na balança que a gente estava tendo. Eu quero o peso, o pezinho completo, né? Eu quero o x inteiro, não quero só 1/3 dele, ó. Multiplico os dois lados por 3. E aí, ao fazer isso, eu posso cancelar esse x com esse x e fica tudo mais tranquilo. Aí já posso até fazer a solução. Ó, x é igual ao resultado disso. Ou seja, x é igual a 51. Pronto, chegamos na resposta. E ó, parecia uma coisa extremamente difícil quando você olha pela primeira vez. Você olha para aquilo lá e fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E aí agora você já tem a estrutura para saber o que fazer. Primeiro os pezinhos separados. Resolve o problema deles. Tem o menos 5, põe mais 5. Tá mais 5, põe menos 5, né? Para resolver isso. Só que você faz dos dois lados. Né? O que você coloca de um lado, coloca do outro. A balança tem que manter o equilíbrio. A equação tem que ser mantida verdadeira. E aí depois você tem a expressão do que sobrou, vê o que sobrou. Ah, tem uma divisão por 3. Então faz uma multiplicação por 3 dos dois lados. Você cancela a divisão e você acha a resposta. Então, usando essa mesma ideia para esse novo aqui, ó, vamos ver o que a gente vai fazer. O primeiro passo é sumir com o número 8, que está aqui, os pezinhos. Menos 8 para cá, menos 8 para lá. Ó que beleza! Você já sabe que vai poder cortar aquele 8, né? Vai desaparecer do seu caminho e você não vai ter dúvidas quanto a sinal de nada. A próxima etapa já é colocar o resultado desse e esse aqui sozinho. E assim vai ficando muito mais fácil trabalhar com equação e você sai daquela zona de eu não sei o que fazer, matemática é muito difícil. Não é tão difícil, é só questão de ter mais paciência e tentar até você entender os truques legais que ela tem. Ela tem muita coisa boa para usar o seu raciocínio. Ó, o que é o próximo passo agora? Esse 3 está me incomodando, né? Eu não quero esse 3 aqui no caminho, então eu vou multiplicar por 3. Ah, mas e esse 4? Eu não poderia dividir por 4? Poderia dividir por 4. Aqui tem várias saídas para esse problema. Eu vou mostrar uma, mas eu sei que tem mais, tá? Então vamos colocar aqui na próxima a multiplicação pelo 3, que é o que eu fui acostumando vocês a fazer nessa primeira impressão desse vídeo, né?
colocando aqui vezes 3 aqui, vezes 3 do lado de lá também. Ó, aí você vai poder cancelar o 3 daqui. Ó. Vai sobrar o 4x igual a 12. Ah, professor, e se eu mentalmente dividir aqui por 4 e dividir aqui por 4, eu já não poderia colocar x igual ao número 3? Poderia. É isso que eu estou falando, tem mais opções, né? Eu não estou escrevendo todas as opções. Mas vou colocar aqui o que a gente está fazendo agora, ó. 4x igual a 12, tá? Aí a próxima etapa, se escrevermos essa daqui, tem que ser a divisão por 4 dos dois lados. Ah, então, é assim, não tem uma. Faz sempre assim, vai ser desse jeito. Você vê que tem muitas formas de chegar na resposta, desde que você obedeça o princípio aditivo e multiplicativo toda hora. Se você fizer tudo, ou faltam 4 aqui. Se você fizer tudo certinho, você vai encontrar muitas formas de fazer o caminho que chega na resposta. Ó. E aí, por final, x igual a 3. X igual a 3. Com isso, eu espero ter aí esclarecido vocês um pouquinho mais, que vocês não tenham mais essas dúvidas. Existem outras situações onde, por exemplo, e se aqui no final terminasse o x com negativo? Tu poderia multiplicar os dois lados por menos 1 para o x ficar positivo. Né? Então, você tem condições agora, com o que eu passei aqui, de resolver outras situações que eu não apresentei e que poderiam ser diferentes um pouquinho, tá? Boa sorte a todos nas equações que vão surgir na física ou mesmo na matemática, que vocês se deem bem. Um abraço a todos.